Bom, gente, ao dividir o polinômio p de x por x menos 2, obtém-se o resto 3. E ao dividir p de x por x menos 3, obtém-se o resto 12. Então, ao dividir p de x por x menos 2 e x menos 3, obtém-se o resto. Isso aqui é uma questão clássica de teorema do resto, tá? O que o teorema do resto nos diz? Quando você divide um polinômio por um polinômio do primeiro grau, isso vale para o polinômio do primeiro grau. Então, quando eu divido o polinômio p de x por x menos 2 e eu tenho o resto, então r de x é igual a 3, ou seja, o resto aqui vai ser igual a 3, independentemente do quociente, eu vou colocar aqui quociente valendo Q1, isso significa, o teorema do resto nos diz o seguinte, que P dessa raiz aqui do divisor, P de 2, por que 2, William? Porque 2 é a raiz do divisor, x menos 2 igual a 0, x' é igual a 2, ou seja, a raiz do divisor é igual a 2. Significa que P de 2 é igual a 3, isso que o teorema do resto nos diz. William, não entendi muito bem, não tem problema. Olha o segundo exemplo aqui, olha. P de x dividido por x menos 3. P de x dividido por x menos 3, o resto é 12. E o quociente eu vou colocar Q2', tá? Ou Q2. Bom, nesse caso aqui, gente, qual que é a raiz do divisor? A raiz do divisor é 3, certo? Porque x menos 3 igual a 0, x é igual a 3. Essa é a raiz do divisor. Então, significa que P da raiz do divisor, ou seja, P de 3 é igual a 12. Eu não sei se P de x é um polinômio do primeiro, do segundo, do terceiro, do quinto grau, tá? Mas eu sei que ele vai dar um certo polinômio. E quando eu substituo o x desse polinômio por 3, o resto vai ser 12. Tá? O resultado vai ser 12. E aqui o resultado vai ser 3 se eu substituir o x por 2. Agora, e se eu dividir o p de x por x menos 2 vezes x menos 3? Gente, o resto vai ser um polinômio do primeiro grau, pelo menos, tá? Vai ser um polinômio do primeiro grau, pelo menos. Não tem como ser um polinômio do segundo grau. Quando eu pego um divisor do segundo grau, o resto pode ser no máximo do primeiro grau. Então, a gente pode escrever esse resto como ax mais b, tá? A gente pode escrever tranquilamente esse resto como ax mais b. Por que, William, que eu posso escrever o resto como ax mais b? Simplesmente, pessoal, porque eu não sei se o resto vai ser do primeiro grau ou se vai ser de grau 0. Se ele for de grau 0, tá errado, William. Se ele for de grau 0, você não pode escrever como ax mais b. Posso sim, só que o a, no caso, seria 0. Só que aqui, olhando as respostas, a gente já pode eliminar a letra A, porque é impossível eu ter um resto de grau 2. Afinal de contas, o divisor é grau 2. Então, o resto não pode ser de grau 2, nem de grau 3, nem de grau 4. O grau do resto é sempre menor do que o grau do divisor. Não é sempre um grau abaixo, mas é sempre menor do que o grau do divisor, certo? Então a gente já pode eliminar a letra A. Interrompendo a sua programação para pedir aquele like para que você se inscreva no canal e também o link está na descrição caso você queira fazer parte do nosso grupo gratuito de preparação para a EAR, para a SpaceX e para a AFA. Lá nós mandamos materiais exclusivos para você e é 100% gratuito. O link está na descrição, cola lá. Vamos continuar. Gente, olha só, o P de 2 é igual a 3 e também o P de 3 é igual a 12. Nós podemos fazer o seguinte, o resto de um e o resto do outro, tá? É nada mais nada menos que ax mais b, né? O resto de um, o resto do outro é ax mais b. O que a gente pode fazer, pessoal? Eita, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um sisteminha de equações, tá? Como seria esse sistema, William? Como seria esse sistema de equações? Olha só, eu sei que um resto aqui dá 3 e esse outro resto dá 12. O que isso significa, William? Olha só, se esse resto aqui dá 3, isso significa o que, gente? O que a gente pode levar em consideração aqui?
Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Olha só, se P de 2 é igual a 3, isso significa que o resto aqui deu 3. Ou seja, nós vamos ter aqui que 2 sendo o valor de x e 3 o valor de y. Então a gente pode pegar ax mais b é igual a y, que é igual ao resto. Ou seja, a vezes 2 mais b é igual a 3. E aqui é a mesma coisa, a vezes 3 mais b igual a 12. Com isso, a gente vai achar um sisteminha de equações envolvendo a e b. Duas equações com duas incógnitas. Duas equações com duas incógnitas. Duas equações com duas incógnitas. Bom, resolvendo essas equações aqui, esse sisteminha de equações, nós temos 2a mais b igual a 3 e 3a mais b igual a 12, tá? Então a gente pode subtrair a primeira com a segunda, né? Ficando menos a igual a menos 9, tá bom? 3 menos 12, ou seja, 12 menos 3 dá 9 e inverte o sinal. Mande um sinal. Então, o A é igual a 9. Já tem a resposta certa, a letra D de alcateia. Mas o B vai ser quanto? Você pode substituir tanto na primeira quanto na segunda equação, tá? Então, vai ficar 9 vezes 2 mais B igual a 3, ou seja, B igual a 3 menos 18, ou seja, B igual a 15. Eu substitui, menos 15, né? Eu substituí nessa equação aqui para achar o valor de B, que vale menos 15, tá, pessoal? Então, é apenas utilizar o teorema do resto. Se você não utilizar o teorema do resto, provavelmente nem dê para fazer essa questão, tá? Provavelmente nem dá para fazer essa questão aqui, beleza? Então, tome bastante cuidado, porque você tem que saber o teorema do resto aí para resolver essa questão.